Eu vou continuar falando da grandeza desse Deus e em contrapartida da nossa parte nos acordos com Deus. Tá bom, querido? Obrigado. Diácono é uma benção. É um caçador de galardão esse diácono aí. É por interesse mesmo. Daqui a pouco ele me traz água aí. Já está aqui água aí, daqui a pouco ele traz mais. Ele é uma benção, irmão. Deixa ele. É o diácono mais antigo aqui da igreja, é ele. Vamos lá, queridos. Eu vou entregar o recado de Deus para vocês. Na linha da mensagem, de série de mensagens, Deus de aliança. Hoje eu quero propor o seguinte tema. Presta atenção, porque agora nós já aprendemos em algumas mensagens que Deus é um Deus de pacto, de aliança. E que Ele leva muito a sério isso. Amém, irmão? Amém? Por que é importante nós pensarmos nisso, irmãos? Hoje você vai ver que toda aliança é feita entre dois ou mais pessoas. Uma parte cumpre um lado, a outra parte cumpre o outro. Temos falado que Deus ele é Deus firme, imutável para cumprir a parte dele. Agora, irmão, vamos focar na outra parte do acordo, da aliança, que somos nós. Com a grande diferença de que Deus, sendo Deus perfeito e imutável, cumpre o lado dele. E do nosso lado, irmãos? O grande problema de Deus fazer acordo com o homem é que o homem falha. O homem é limitado. O homem tem pecado. E aí, nós precisamos ser estimulados pela palavra a cumprir o nosso lado do acordo com Deus, das alianças com Deus. Amém? Permita-me propor essa palavra nessa noite, porque Deus leva tão a sério contratos verbais. Deus leva a sério contratos verbais, de boca. Quer ver na palavra de Deus? Vou mostrar a você. Abre lá em Deuteronômio capítulo 23. Não são muitos textos, mas os que tem aqui são suficientes para você entender que o que falamos tem peso no contrato com Deus. Deus leva muito a sério contratos de boca, contratos verbais. Por que Deus leva tão a sério? Juramentos, votos, promessas, palavras que nós soltamos e que às vezes não cumprimos. Isso, será que se importa para Deus? Será que isso traz algum peso para nós quando falamos e não cumprimos? Vamos ver isso na palavra de Deus. Deuteronômio 23, verso 21. Capítulo 23, verso 21. Quantos estão com os olhos no texto? Olha, irmãos, importantíssimo. Eu vou dizer uma coisa para vocês antes de ler o versículo. Preste atenção aqui no seu pastor, olha para cá. Deus não colocou esse tema no meu coração para a gente ter só mais uma variação de tema. Deus colocou esse tema no meu coração para nós nos aperfeiçoarmos. Essa palavra tem que ter uma aplicação prática na sua vida, na minha vida. Amém? Às vezes nós recebemos informações divinas que são só para nos alegrar. Mas às vezes temos que receber informações divinas que são para nos lapidar, para tirar aquilo que é excesso na nossa vida, que desagrada a Deus, que não nos mostra, a imagem e semelhança do seu Filho, aquilo que nos deforma. Então presta atenção, que a palavra de hoje é absolutamente para nós. O nosso lado no acordo, nas alianças com Deus. Deus leva muito a sério. Tem gente que sofre na igreja e não sabe por que sofre. Procura de um lado e do outro na sua própria memória onde falhou com Deus. E às vezes não lembra que tão simplesmente um dia disse alguma coisa diante de Deus e esqueceu. Que você entenda isso em nome de Jesus. Ah, pastor, mas Deus não leva em conta que nós somos fracos,
nós somos vacilões mesmo. Não, queridos. Se Deus passasse a mão por cima, vocês vão ver quanto Deus é sério quando nós falamos algumas coisas com os nossos próprios lábios. Alguns améns que nós demos ao longo da nossa trajetória, quando você disse amém, você se comprometeu. E às vezes não cumpriu. E aí isso vai ficar pesando na sua vida? Vai. Até que você caia em si e lembre, e se arrependa, peça perdão e seja liberado. Tem gente presa em situações porque descumpriu o acordo e esqueceu-se de pedir perdão a Deus. Então preste atenção no que diz Deuteronômio 23, verso 21. Coloque seus olhos aí, são só 3 versículos. Até o verso 23. Quem quiser ler em voz alta com o pastor. Quando fizeres, vamos lá, irmãos. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado, se não cumprir. Quantos entenderam? Queridos, olha como é que nós somos fracos e vacilões. Às vezes até na boa intenção falamos assim com Deus: Senhor, eu vou mudar, eu vou fazer jejum. Para que tu falou isso? Faz. Não diz que vai fazer não, faz. Senhor, eu vou acordar de madrugada para orar. E nunca acorda. Para que você falou isso? Faz. Não fala não. Uma das coisas que mais tem prejudicado a igreja é falar e não cumprir. Isso prejudica você individualmente, prejudica o corpo do Cristo. Vou falar para vocês uma coisa muito séria. Esta geração não tem compromisso com a própria palavra. Essa geração que nós estamos vivendo. É muito raro alguém cumprir a própria palavra. Eu não sou tão antigo assim, mas eu sei que antigamente... o varão já ri ali. Não sou ele é na mesma idade que eu. Ele está rindo porque ele é na mesma idade que eu. Mas antigamente, antes do supermercado, existia o quê? O armazém. Já contei essa história várias vezes. Isso é uma história não, irmão. Isso é uma verdade que eu ilustro com alguma ficção. Normalmente, antigamente, muito antigamente, bota pelo menos aí meio século para trás, 50 anos, ou mais, 60, 70 anos atrás, eram os armazéns, as quitandas, e o feijão era vendido a quilo, no saquinho. Quem pegou isso? Fiava-se assim, ó, despejava no saquinho. Era assim o feijão, a farinha, açúcar, e por aí vai. Tudo que fosse comprar. E nessa quitanda, ou nesse armazém, normalmente era de um português, ou filho de português. É a quitanda do seu Manuel, seu Joaquim. É sempre assim, né? Então, é um descendente luso. É um luso. É da Europa. Então, o que acontece? Naquela época, os homens tinham mais compromisso com a própria palavra. Se fazia negócio só de boca naquela época. Se comprava, fazia a compra daquela semana, ou da quinzena, ou do mês. E se dizia para o seu Manuel: quando chegar dia tal, eu te pago. Ele anotava na caderneta, tempo da caderneta ainda, caderninho, dia tal, fulano de tal disse que vai pagar tanto. E confiava, porque as pessoas tinham mais respeito pelo compromisso verbal. Acordo de boca tinha valor, porque as pessoas também tinham mais caráter. É verdade, irmão. Imagina vender uma coisa fiado num comércio se ninguém pagasse. Como é hoje, por exemplo. Hoje não funciona mais isso.
Mas funcionava. E a pessoa ia lá, pagava na data, e o seu Joaquim, seu Manel, rasgava aquela folha do caderninho. Está quitado. Antigamente, homem tinha palavra de homem, mulher tinha palavra de mulher. Como é hoje, irmãos? 60 anos depois, 50 anos depois, essa geração tem compromisso com o que fala, irmãos? Presta atenção, queridos. Isso também está no meio da igreja. É a mesma geração para cá. Essa falha de não ter compromisso com o que fala, de não ter peso às palavras que falam, também acontece hoje. As pessoas falam, descumprem e fica por isso mesmo. Preste atenção. Nesse caso aqui do texto, a pessoa fez um voto voluntário para Deus. Deus não pediu. Deus não pediu. Ele vai dizer aqui no texto que ele não pediu. Quis falar com Deus alguma coisa. Quis, de vontade própria. Falou com Deus, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Fez um voto. Se não cumpre, é pecado. É o que está escrito aí. Verso 22. Porém, olha só o que está escrito, irmão. Vamos entender a palavra de Deus e o coração do Pai. Porém, o quê? Abstendo-se de fazer o voto. Não fazendo voto. Melhor não fazer. Não fazendo voto, abstendo-se de fazer o voto, não haverá pecado em ti. Verso 23. O que proferiram os teus lábios, isso guardarás e o farás, porque votaste livremente ao Senhor teu Deus, o que falaste com a tua boca. Amém? O que sai da sua boca nesse compromisso, nessa aliança, nesse pacto, nesse acordo, cumpre. Porque falar e não cumprir é voto de tolo, diz a Bíblia. Só que o próprio Deus diz que é pecado. Se não tivesse falado nada, não tinha pecado. Quantos entenderam? Vejam que é bem prático isso aqui, não é bem prático? Nada complexo. Abre lá em Eclesiastes capítulo 5, verso 4. Eclesiastes 5, 4. Uma vez que você publicou com os lábios, você fica compromissado com aquilo que a sua boca disse. Isso deveria ser assim não só com Deus, irmão, com todo mundo. Com o seu vizinho, com o seu parente, com o seu filho. Olha um erro aí, eu vou ajudar os pais a não cometerem esses erros. Tem pais que mentem para os filhos. Ah, pastor, mas é só para a criança parar de encher o saco. Não. Mentiu por quê? Enrolou por quê? Prometeu que não vai fazer por quê? Quando a criança vê que o que você falou não se cumpre, ela gera na mente dela um conceito a teu respeito. E mais do que isso, ela aprende com você a ser mentiroso. A ser uma pessoa sem palavra. Não use seus filhos, não engane seus filhos dizendo, vou fazer. Ah, nós vamos levar você no parquinho dia tal. E não cumpre. Você está ensinando a ele que palavra não se cumpre. Eu vou te levar no shopping dia tal, hora tal, e não faz. E esquece. Eles vão cobrar. A criança cobra. Mas só porque cobra, porque você não tinha intenção de cumprir aquela palavra. Na prática, você não queria. Deu só uma desculpa. Queridos, palavras empenhadas têm que ser cumpridas. O que sai dos seus lábios é acordo. Aprenda isso, é uma lei espiritual para todos os níveis. Estou falando aqui de criança, estou falando com Deus, estou falando com a vizinhança, com o próximo. É em todos os níveis. O que sair da sua boca, o que você se compromissar, cumpre. Amém? Olha para o texto. Eclesiastes 5,4, igreja. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos, pessoa estúpida.
Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes, do que votes e não cumpras. Busca aí na sua memória uma coisa que você falou que ia fazer para Deus e não fez. Você acha que Deus está em esquecimento do que você falou? Melhor se você não tivesse falado nada. E agora que você falou? Enquanto você não cumprir, a sua ficha não cai não, irmão. Deus não libera não. Quem disse a você que Deus te libera? Por isso que eu falei, tem gente sofrendo, busca em si algum pecado, não acha, mas esquece que compromisso votado de boca, não cumprido é pecado. E Deus está cobrando. Entendam isso, aprendam isso de uma vez por todas. Falar de aliança é um negócio muito sério, irmão. Porque Deus leva a sério. Homens não levam a sério, mas Deus leva. Volta para o texto. Verso 5 diz, melhor que não votes, do que votes e não cumpras. Leia o verso 6, por favor, em voz alta. Você ouça a sua voz, lendo esse versículo 6. Vamos lá? Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem diga diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Olha, esse mensageiro de Deus aí é anjo. A palavra mensageiro aí é anjo. Nós estamos aqui no contexto de voto. Ok? Quando alguém entra na presença do Senhor e diz, Senhor, vou fazer isso diante do Senhor. O anjo, o mensageiro, ele anota. Olha bem, querido, presta atenção. Nenhuma das nossas palavras cai por terra. Todas as nossas palavras são recebidas, admitidas, pesadas na balança, anotadas. E digo mais, não só as nossas, mas do mundo inteiro. Porque no dia do julgamento, isso consta, viu? Está anotado nos autos. Quantos entenderam? Não diga diante do anjo, do mensageiro, que foi inadvertência. Olha aí a continuação, lê em voz alta, por favor. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Qual é, digamos assim, a ação de Deus quando nós descumprimos a palavra? Ele destrói as obras das nossas mãos. Isso implica, às vezes, até em sustento. Seu trabalho não prospera. Vocês estão entendendo a profundidade e a gravidade do que é votar alguma coisa diante de Deus? A gravidade. E o reflexo disso do mundo espiritual para o mundo físico. Deus, toca e o negócio fica ruim, irmãos. Por que ele vai destruir a obra das tuas mãos? Por causa de coisa que você falou com os lábios. É sério, não é sério? Vamos lá para o texto novamente, está no verso 7. Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras também tem vaidade. Tu, porém, teme a Deus. Amém, povo santo? Palavras não caem no vazio. Palavras faladas são admitidas como contrato. Você concordar alguma coisa com alguém, cumpre. É contrato. Mesmo que não tenha nada assinado. Se for com Deus, o anjo anota. Jesus ensinou a mesma coisa. Vamos lá, Mateus capítulo 12, verso 35. Jesus ensinou aos homens que vão dar conta de cada palavra que proferem. Cada uma delas, irmãos. Oh, Jesus. Então eu, por exemplo, se eu falo mais do que a boca, a minha esposa diz que eu falo mais que mulher, irmão. Isso vem dela, hein? Foi eu que inventei isso, não. Ela fala assim, você fala mais que mulher. Porque as mulheres usam mais palavras. É cientificamente provado. Ninguém está aqui criticando as mulheres. Não é? Já expliquei isso uma vez. Se acontecer um acidente de carro ali fora, você perguntar para um varão, ele vai dizer, o que aconteceu? Bateram o carro.
bobear fica só em bater. Mas se for a mulher que for narrar, aí tem mais detalhes. Ela vai gastar mais palavras para narrar o mesmo evento. O carro era vermelho, o outro era branco, vinha na contramão, estava cheio, tinha família. Para um homem vai simplesmente dizer assim, bateram 2 carros, então bateu. É sintético. A mulher vai gastar mais detalhes. Isso é cientificamente provado, irmão. Estamos zoando as mulheres, não, graças a Deus por vocês, irmãs. Detalhistas. Homens são mais sucintos. Agora presta atenção, eu falo muito. Até a minha profissão, meu ofício aqui de pastor, me faz falar muito. Mas ouve o que o pastor vai dizer para você, em nome de Jesus. Já fiz em 15 anos aqui, 20 anos de pastor, 30 de evangelho. Já fiz muito gabinete com muita gente. Talvez, pelo menos uma vez com cada um de vocês. E vou dizer uma coisa bem séria diante de Deus. Eu posso até me esquecer de algo que você tenha me dito. Mas se você me disser que eu falei uma coisa que eu não tenha dito, eu vou me lembrar que eu não falei aquilo. Quantos entenderam o que o pastor falou agora? Estou falando sério. Se você disser assim, pastor, naquele dia tu falou assim, 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 assado. E eu tenho memória restrita, a minha memória é seletiva. A maioria das coisas vai para o limbo. Mas a minha própria palavra que eu empenho, eu me lembro de cada uma das palavras que eu falei. Se você tentar me imputar uma palavra que eu não tenha dito, eu vou te dizer, esta palavra aí eu não falei. Pode ter passado anos. Porque eu sei a responsabilidade e o peso que palavras proferidas em acordo têm diante do Senhor. E fiquem bem tranquilos vocês, porque eu levo confissão de gabinete muito a sério. Quem tem preocupação, os membros novos. Você pode me contar a coisa mais terrível do mundo. Se você disser para mim assim, pastor, só eu e você, é só eu e você. E eu não firo essa minha regra. Eu conheço situações de alguns que seriam para acabar com a vida delas. Mas vou levar comigo porque foi um acordo. Não sai, não vaza, porque só eu e você. Você pediu o sigilo, às vezes nem minha esposa sabe. Ela, se você me restringir, não comenta isso nem com a irmã Lenice, eu não comento nem com a irmã Lenice. É eu, você e Jesus. Levo muito a sério isso. Porque eu sei o peso das palavras, dos compromissos verbais, dos acordos. Quantos estão entendendo? Isso é muito sério, queridos. Estou falando do que eu vivo, do que eu ponho em prática na minha vida. Por isso, você nunca vai me pegar no contrapé de eu ter falado uma coisa sem ter dito. Eu estou sempre medindo as minhas palavras, sempre tomando conta do que eu falo com vocês. Amém? A maioria das minhas pregações são gravadas há muitos anos. Desde o tempo do cassete ainda, do CD-ROM. Minhas palavras são gravadas. Ah, pastor falou isso naquela mensagem. Não. Posso provar que eu não falei. Amém? Porque eu tenho muita preocupação com que a minha palavra, que uma vez proferida não volta atrás, ela vai fazer de efeito na sua vida, na vida da igreja. Amém, povo santo? Entenderam isso? Jesus falou semelhante ao que nós vimos em Deuteronômio. Mateus, capítulo 12, verso 35. Quantos estamos olhando no texto? Olha o texto, irmãos. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas. Mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Tesouro no coração. Verso 36. Digo-vos, pois, que de toda palavra frívola que proferirem os homens, delas darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Quantos entenderam? Digam amém. Tão certo quanto há que eu respiro. Nós falamos milhares de palavras por dia, irmão.
Só hoje de manhã, 1h40 ministrando, quantas palavras eu falei? Agora presta atenção, Jesus diz, cada palavra, diga isso comigo, por favor, para você fixar, cada palavra. Está registrado? Está. Porque vai ser usado no tribunal. A onisciência de Deus, Ele vê tudo ao mesmo tempo em todo lugar. Ele está vendo a gente aqui fazendo esse culto, Ele está vendo as outras igrejas reunidas em todo lugar, Ele está vendo nosso irmão na África, Ele está vendo aqueles que estão dormindo lá no outro lado. A onisciência de Deus vê tudo. E cada palavra proferida tem registro. Então presta muita atenção quando você fizer contrato de boca com alguém. Quer seja na igreja, quer seja nas suas relações interpessoais, parentes, você trabalha no comércio. Cuidado com o que você fala, porque você está preso ao que você fala. Amém? Quantos compreenderam? E quem vela por tudo isso? Deus. O Senhor vela por tudo isso. Então olha como é que é sério. Contrato de boca, irmão. Como eu disse, antigamente se velava, o homem tinha o maior privilégio de ter uma palavra. Homem de palavra. Será que eu posso dizer isso de todos vocês aqui? Eu posso dizer de todos vocês aqui que vocês são pessoas de palavra? É muito pessoal, né? Olha bem para a sua vida. Eu falei que até mentir para a criança está errado. Olha bem para a tua vida. Tu é um homem de palavra, uma mulher de palavra, um jovem, um adolescente de palavra, cumpre o que fala. Pois Deus está velando por tudo isso. Abre Mateus 5, você está em Mateus 12. Volta aí para Mateus 5, verso 33. Eu vou ensinar a vocês o que Jesus nos ensinou. Como você não cair em condenação com aquilo que você fala o tempo todo, com muitas vidas. Jesus ensinou. Mateus 5, verso 33. Quantos acharam? Existe um jeito de você se livrar. Vamos ler o que Jesus nos ensinou. Ele falou que o homem vai dar conta de toda a palavra, que sai do coração, né? O tesouro ali é o coração. A boca fala o que o coração está cheio. Sai da sua boca que está no coração. E hoje, em tempos cibernéticos de internet, sai o seu dedilhar na internet que está no teu coração, viu, irmão? Ali eu não estou falando. Você não está falando? Você não está se comunicando? Você bota uma postagem lá, aquilo ali não é o teu pensamento. Já teve irmão que se defendeu. Tem gente que não vigia. Olha para a frase, não olha quem disse. Haja uma frase filosófica bonita, né? Quem muito dá, recebe. Aí vai ver lá no cantinho do rodapé. Quem disse isso? Confúcio. Que tu tens com Confúcio, irmão? Teve gente que pegou frase de espírito. Aí estava lá, Pai Zezinho embaixo, em letras miúdas. Por que tu botou um post do Pai Zezinho? Porque tu leu a frase, mas não leu quem escreveu, né? Não sei quem, não sei quem lá. Charlie Chaplin era ateu. Uma cantora, um cantor, um ator, pelo amor de Deus, olha o que você está admirando como palavra e veja se procede da verdade. Bota versículo, irmão, que aí não tem erro. Está botando filosofia de homem, que Deus não tem compromisso? Gente que vacila. Irmão, o que é isso aqui que você botou aqui? Pastor fica o dia inteiro na internet não, viu, irmão? Mas quando eu entro, meu olho pastoral vai em cima de tudo. Faz um scanner assim nas postagens. Tem que você botou sem querer horóscopo. Tu é Capricórnio? É, irmão? Tu é Capricórnio? Tu é Peixes? Vigia, hein? Horóscopo não é de Deus não, irmão. Vigia muito. O pior é quando o camarada curte e ainda compartilha. A gente pede aqui encarecidamente, compartilha os vídeos. O cara não compartilha, mas
uma frase do Charlie Chaplin e compartilha. Vigiem. Vou ensinar a vocês o que Jesus nos ensinou para nós não nos enrascarmos tanto com as palavras da nossa boca. Tem um método. Vamos ler o texto? Mateus 5, verso 33. Quem quiser ler com o pastor. Também ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor o teu juramento. Então, melhor não jurar, não votar. Ok? Verso 34. Jesus está mostrando o que falava-se antes dele, da lei. Agora Jesus vai dar um novo caminho para você viver a sua vida se palavrando, né? Empenhando sua palavra. Vamos lá? Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. O povo de Israel devia jurar em nome disso tudo. Eu juro por Jerusalém, eu juro por isso, eu juro por Yahvé. Não jure, não jure, nem por Jesus, não jure. Amém? Qual é o verso agora? 36. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Verso 37, irmãos. Seja, porém, a tua palavra o que, queridos? Sim, sim, não, não. Diga comigo de novo. Sim, sim, não, não. Qual é a dificuldade disso? Qual é a dificuldade, irmãos? Sim, sim, não, não. Agora, lê o finalzinho desse versículo. O que disso passar vem do maligno. Presta atenção no que Jesus ensinou para a gente não se enrascar toda hora. Já que é tão complicado assim diante de Deus você falar coisas aqui na terra, já que Deus leva tão a sério tudo que você fala, Deus não é Deus de brincadeira, como é que nós vamos escapar? Jesus ensinou. Tudo que te propuserem, você tem duas respostas, só duas. Não existe meio termo, nem terceira resposta. São duas. Sim. Confirmado? Sim. Não. Confirmado? Não. Qual é a dificuldade? Então, por que temos mentiras sociais? Mentiras sociais. Sabe o que é mentira social, não? A gente mente, às vezes, para ficar bem com os outros. Presta muita atenção, viu, irmão? Vou dar vários exemplos aqui para você entender. Encosta o pedinte no teu carro. Você diz, não tem dinheiro, você está mentindo. Seja específico. Eu não vou te dar dinheiro. É não. Agora, se você tem dinheiro, tem até os trocados ali no console do carro, e diz que não tem, o que você é? Mentiroso. Comparado com quem? Com o maligno. Você não tem a cara de Jesus agora, você tem a cara do diabo. É sério, queridos, é o tempo todo assim, nas coisas cotidianas. Quer ver a mentirinha social? Vocês vão achar até engraçado. Chega a irmã aqui com o cabelo pintado de vermelho fogo. Tem umas coroas que botam um vermelhão, irmão. E é brincadeira. Não tem nada, acho que não tem vermelho aqui que se compare. Aqui hoje não tem. Tem nenhum ruivo artificial. A irmã pinta o cabelo de vermelho, fogo. Vermelhão mesmo. Forte. Se vê a quilômetros. E a pessoa pergunta para você assim, gostou, fulano? Qual é a tua resposta? Hã? Qual é a tua resposta? Deixa de ser mentiroso. Essa é a mentirinha social. É, irmã, tá legal, tá nada. Não está legal. Você diz que está legal, irmão? Então tu é mentiroso.
Para ficar bem com a pessoa? Estou dando exemplo de coisa que acontece todo dia, viu, irmão? Nós mentimos pra caramba. Não temos compromisso com a verdade. Mas, pastor, se eu falar só a verdade, vai dar ruim, né? Vai dar ruim. Mas é melhor você falar a verdade. Outro exemplo, esse é bem comum. Você não está afim de ir na igreja do seu irmão. Seu irmão te convida. Ah, vai ter uma programação, todo empolgado. Vai ter uma programação lá na minha igreja, uma cantata. Cantata de Natal, por exemplo. Que a igreja aqui sabe que a gente não curte aqui Natal. Aí o irmão te convida. O que você fala para ele? Se você fala que vai, é sim. Amém? Mas se você está dizendo esse sim só para ganhar tempo, porque na verdade você não está com a menor disposição de ir, você é mentiroso. Porque quando você disse sim, e se você fosse uma pessoa de palavra, dou o que doesse, o mais chato que fosse, o mais longe que fosse, você iria. Porque você está empenhado numa palavra que você proferiu. Sabe o que a maioria das vezes nós fazemos? Nós dissemos sim, e às vezes é um tempo longe, né, daqui a 15 dias, e quando chega a época a gente nem lembra que falou sim. Só que o irmãozinho que você falou sim, ele está esperando você entrar pela porta da igreja. E quando você não entra, não é só ele não, o mundo espiritual todo vê, crente sem palavra, mentiroso, mentirosa. Antes tivesse dito o quê? Não. É tão simples, irmãos. Não, eu não quero ir. Seja franco. Irmão, muito obrigado pelo convite, mas eu não vou. Isso é muito mais digno e aceito diante de Deus do que dizer sim socialmente e chegar lá no dia furar. Vocês têm provas disso? Nós fazemos seminários periódicos aqui, convidamos um monte de gente. Aí você convida o cristão, ele diz, estarei lá. E quando chega no dia do seminário, cadê a criatura? Qual é a consideração que você tem por essa pessoa que falou que estaria e não veio? É mentiroso. E mentiroso é a cara do diabo. Não tem outra comparação, irmão. Só tem dois lados da moeda. Ou você é de Deus ou do diabo. Ou você cumpre a palavra ou não cumpre. Só existem esses dois lados. Só tem esses dois lados. Sim, não. Melhor dizer não. Quando você não quiser cumprir com algum compromisso, algum comprometimento, diga não. Simples. E aí você não fica enrascado nem diante dos homens, nem diante de Deus. Por favor, aprenda isso dessa noite. Não sei quando voltarei a falar sobre esse assunto. Aprenda isso para a sua vida espiritual, porque tem implicância, irmãos. Aquele irmão que você falhou, ele talvez nunca mais te chame para nada, porque você furou com a sua palavra. Sabe uma maneira de escapar de um sim que você disse precipitadamente, mas chegou na ocasião você não quer ir? Você liga de novo para a pessoa. Você desfaz o contrato? Contrato de boca pode ser desfeito. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? A cantata era dia tal. Na hora você falou inadvertidamente, vou. E você parou para pensar, não vou. Não quero ir. Mas não joga no esquecimento, não. Você liga para a pessoa e desfaz o contrato de boca. Fulano, você me convidou, sinto muito. Mas naquela data eu não irei. Pronto, irmão. Pronto. Resolvido. Quantos podem dizer amém? Amém? Tudo isso é para salvar suas vidas, a minha também. Como eu me investigo? Como eu me investigo o tempo todo? O que eu falei com fulano? Eu falo para todo mundo. O que eu falei com ciclano? O que eu estou devendo? O que eu estou devendo? Porque não cai em esquecimento diante de Deus. Amém? Então vamos falar mais sobre aliança mais à frente, mas isso aqui é muito importante. Abra lá em Tiago, capítulo 5, verso 12. Tiago 5, 12. Contratos de boca é sim ou não? Tão somente isso. Sem juramento, sem voto, sem comprometimento. É sim e não. Se fala sim, pague o preço do sim. Se você falou que vai, vá. Está chovendo horrores, vá assim mesmo.
Só se você estiver passando mal. Só se você estiver entubado no hospital. Estou falando sério, irmão. Estou falando sério. Como a gente rifa a nossa palavra. E para muita gente você não é de Deus. Agora deixa eu falar uma coisa com vocês antes de você abrir aí. Tiago 5:12. Como é que se manifesta o poder de Cristo? Nós vamos daqui a pouco orar aqui por vidas. Como é que se manifesta o poder de Cristo na terra? É por pensamento? Você pensar e num milagre acontece? Como é que Deus faz a obra aqui na terra? Pela palavra. Palavra. Palavra tem poder. Oração é palavra proferida. Não é palavra? Ninguém cura ninguém só com pensamento. Fica lá pensando, quero todo o bem do mundo a fulana. Fica lá pensando. Isso não resolve nada. Jesus curava meramente pela palavra. Mas como ele é a verdade encarnada, tudo que saía da boca de Jesus era veraz, era verdadeiro. Então tem autoridade. Quando você começa a vacilar com a sua palavra, você não tem compromisso? Quando você se deparar com uma situação espiritual, irmão, irmã, tua palavra não vale nada. Quem disse que valerá diante dos demônios? Quantos entenderam? Se a tua palavra não vale nada entre os homens, muito menos no mundo espiritual. Você não é veraz. Sua palavra não tem peso. Você pode usar o nome de Jesus, você pode fazer uma oração longa e não tem efeito. Porque todos estão vendo que você não cumpre palavra. Você não tem moral para falar, para abrir a boca. Para abrir a boca com autoridade, tem que estar compromissado com a verdade. Amém? Quantos entenderam? A autoridade se conquista. A autoridade não é dada por Deus para qualquer um que não tem a palavra. A autoridade tem quem tem compromisso. Isso é muito sério. Eu quero que tudo isso que vocês estão ouvindo hoje vire prática na sua vida. Em nome de Jesus. Porque tem bem. As dicas divinas estão sendo lançadas. Se você vai empreender na sua vida ou não, é com você. Estou dando toda a dica para você andar bem na terra, com autoridade. Quando você abrir a sua boca, vai acontecer. Porque você tem endosso. Se você não faz isso, você não tem endosso. Amém? Deus não endossará. Presta bastante atenção. Tiago 5:12, vamos lá? Acima de tudo, porém, acima de tudo quer dizer, a coisa mais importante. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Estamos aí de novo no Novo Testamento, reafirmando um princípio espiritual. Se você não tem palavra, vai cair em juízo. Se você não tem palavra, vai se assemelhar ao maligno. Olha como é sério. Saiam daqui pensando nisso nessa noite. Vão viver essa verdade. Comecem a investigar. Se você não deixou um rastro de palavras incompletas por aí. Se você não deixou um monte de gente na dúvida se você é de Deus ou se você não é. Porque simplesmente você não cumpriu sua palavra. Cumpra a palavra. Anda na terra dignamente. Amém, povo santo? Anda na terra dignamente. Examina. Se você não lembra, pede o Espírito Santo. O Espírito Santo nos faz lembrar. Espírito de Deus, me ajuda. Quebrei o pacto com alguém. Prometi e não cumpri. Falei que ia fazer, não fiz. Falei que ia dar, não dei. Falei que ia fazer isso, aquilo, outro, não fiz. Peço o Senhor para lembrar. E aí você faz o seu caminho de volta. E conserta. Deixa para lá não, irmão. Cada pessoa que você deixa para lá é uma acusação diante do altar. Ela vai dizer, ele é injusto, ela é injusta.
Deixa para lá não, em nome de Jesus. Amém? Quantos chegaram até aqui comigo? Colossenses agora, irmãos. Estamos no finalzinho, a mensagem não é longa. São 8h20, já vai acabar daqui a pouco a palavra. Colossenses 3, 8. Do verso 8 ao verso 10, ao verso 11. Homens e mulheres de palavra, que não falam mentira, não têm o dolo da mentira, Jesus endossa. Homens e mulheres de palavra herdam a glória. Hoje de manhã vimos aí que o Senhor tem divindade para nos dar. Amém? Quantos endossa a palavra que o pastor falou agora? O Senhor tem preparado para nós divindade, irmão? Tem preparado para nós divindade? É verdade isso? É palavra que a gente pode se segurar nela? É. Então temos que ser divinos, ou como disse hoje de manhã o pastor Manuel, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Olha o nível da perfeição exigido. O mais alto nível. Irmão, o negócio é estreito mesmo. O negócio de crente qualquer nota, irmão, aqui não serve. Sabe por que aqui não serve? Porque aqui é muito dado. Aqui mais é dado, mais é cobrado. Eu sei que nem todos os cristãos estão no mesmo nível de apego à verdade. Mas aqui nessa casa, quanto mais o Senhor revela, mais nos colocamos em posição de responsabilidade. Quanto mais. E o Senhor tem revelado cada vez mais. E dá mais. E amplia. E aumenta. Então a cobrança é proporcional. Quantos entenderam? Ah, então vou sair da igreja, pastor, para diminuir a cobrança. Problema teu. Você pensa que eu vou segurar você aqui? Eu vou te aconselhar, não faz. Quer fugir da pressão da palavra? Uma igreja que cobre menos? Pode ir. Eu vou segurar alguém? Talvez você tenha que bater cabeça lá e entender o que é a diferença do que Deus tem dado aqui. Você vai entender. Se você comparar, você vai entender. Então eu não seguro não. Quer sair? Tchau. Sinto muito. Até aqui caminhamos juntos. Quer ir embora? Vá na paz do Senhor Jesus Cristo. Porta está aberta. Quer voltar? Porta está aberta. Amém, povo santo? É a pura verdade, irmãos. O pastor de vocês é radical pra caramba, né? Só que Deus é radical também. Jesus é radical também. E o Senhor me trata na dimensão do que eu sei. Então, eu vou tratar vocês na dimensão do que vocês sabem. Colossenses capítulo 5. É 5? 3. É o óculos bendito, o óculos que ainda não veio. Ah, eu estou devendo a vocês. Estou devendo? Falei que ia botar óculos. Vou dar uma vaquinha para comprar um óculos, pastor? Então vou comprar um óculos. Estou devendo a vocês botar um óculos na face. Eu não falei data, estou no crédito ainda, né? Eu falei data, não me compromissei com data. Agora, aquele voto que eu fiz de não tomar Coca-Cola, nunca mais eu botei um gole de Coca-Cola na minha boca. Lembra daquela EBD? Escola Bíblica Dominical? Faz uns 3 anos atrás, fiz voto aqui diante de vocês. Nunca mais, nem por descuido, nem que não tenha outra coisa para beber, não bebo Coca-Cola. Agora cortei todos os refrigerantes da minha vida. Aí gostou, lá. Cortei, acabou. Acabou. Quando a gente faz uma coisa assim, tem que pagar o preço. Não tem que pagar o preço? Tem que pagar o preço. Quem é radical assim tem que pagar o preço. Colossenses 3,8. Leia com o pastor, faltam poucos versículos para terminar a mensagem. Agora, porém, o que, irmãos? Despojai-vos. Vamos lá. Não é uma escola dominical, mas eu quero salientar essa palavra. O que é despojar? Jogar fora. Jogar fora, soltar, ó. A carga, a mochila, apesar de cheia de pedra, joga fora. Despojai-vos. Igualmente, tudo isto é citado no contexto. Ira, indignação,
maldade. Que mais, irmão? Maledicência. Maledicência se fala com a boca. Joga fora. Que mais? Linguagem obscena no vosso falar. Crente xinga? Alguns xingam. Não devia. Mas xinga. Tem que jogar fora. Quando eu era do mundo, vim para Jesus com 23 anos. Pelo menos metade das palavras que saíram na minha boca eram palavrão ou gíria. Pelo menos a metade. Cada 10 palavras, 5 era palavrão ou gíria. Conheço muito palavrão na minha mente. Muito, muito. Até regional. Cada região do país. Palavrão pra caramba, né? Quando eu me converti, eu ficava me policiando. Um acervo maldito desse na cabeça. Vai que escapa, vai que solta. Passa no arquivo morto. Mas não pode sair nos lábios. E o domínio próprio? Eu abri mão, irmãos. Abri mão de falar qualquer coisa que seja doloso. Eu abri mão. Vigia em nome de Jesus. Você não tem direito. Você acha que tem direito de na hora da raiva dar uma explodidinha, né? Uma explodidinha. E soltar uns palavrão? Não fica engasgado? Solta para tu ver. E veja como é que fica a conexão tua com Deus no céu. Veja como é que fica a sua conexão. Vê se não fica mais difícil de orar. Amém, povo santo? A palavra é clara. Despojai-vos. Joga fora. Joga fora. Linguagem obscena do vosso falar. Verso 9, igreja. Vamos lá? Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do que, igreja? Do velho homem com seus feitos. O velho Damásio morreu, ou pelo menos está moribundo. Se ele não morreu de tudo, ele está aqui dentro, irmãos. Mas ele não pode assumir o controle, voltar. É igual o Incrível Hulk. Estão aí com o Incrível Hulk dentro de vocês? A velha Luciana Lanes, lembra, Luciana? Quem tu era? Essa Luciana pode voltar, minha irmã? A velha Joaíra pode voltar, irmã? Tá bom. Olha para cada um de vocês e vê se o que você era antes pode voltar. E o que acontece se voltar? A praga que nós éramos. Gente má que nós éramos. Não éramos maus, não, irmãos? Mentirosos. Oh, Jesus amado. Dá até um ranço, né, quando a gente lembra do que era. Mas tudo isso está aí dentro de você. Está tudo aí dentro de você. Você contém pela santificação. Se soltar o freio, aquele fedor da velha criatura volta todo. E você exala o mau cheiro do pecado direto. Se largar, irmão, o freio, você se transforma. Você se transforma. Aquela cara de cordeiro vira outra coisa, vira bode. Se transforma. Nosso grande exercício é manter nosso velho homem se desfazendo no madeiro, como diz aqui na palavra de Deus. Está crucificado, morto, e se desfazendo o cadáver do velho homem no madeiro, para que o novo homem em Cristo Jesus apareça. Amém, queridos? Não seja uma hipocrisia, queridos, não seja uma hipocrisia. Nós estamos vendo aí no meio gospel, evangélico, todo dia um escândalo de crentes fracos, de crentes caídos. Não seja mais um desses em nome de Jesus. Não adianta ter aparência de crente e não viver a verdade, não adianta. Vai aparecer, a rabiola vai aparecer, o mau odor do pecado vai aparecer. E o diabo vai acusar, e ele vai vir com tudo, irmão. Mas ele vem para arrasar. Muitas pessoas que nós atendemos no trabalho de Marechal Hermes, irmão, vou lá toda segunda-feira, morador de rua, já tiveram na casa do Senhor. Tem presbítero, tem pastor, tem cantor evangélico, obreiro,
um dia estiveram na posição que nós estamos aqui, santos, buscando a presença, mas cometeram alguma transgressão, porque ninguém vai parar na rua sem ter transgredido. Não sejam inocentes. Abençoamos pessoas de rua nessa casa, abençoamos, mas não ignoramos que elas não estão ali pelo acaso. Quando você para e conversa com elas e entrevista elas, das vezes que eu vou, eu entrevisto alguns irmãos, estão na rua. Eu pergunto aí assim diretamente. Um dia eu perguntei para o presbítero, que hoje é falecido, estava na rua. Perguntei para ele assim, vem cá, bem direto, por que você está aqui na rua? Aí ele contou uma história que mataram o irmão dele, por causa disso ele se revoltou, foi lá se vingar, ou seja, ele foi para o caminho do mal. E qual foi o fim dele? No meio da rua. É gente que fez o mal, é gente que adulterou, vai para o meio da rua. Entenderam? Não podemos ser hipócritas, tem que viver a verdade. Para que esse velho homem não apareça, apareça um novo homem. Olha o que diz o texto aí. Verso 10, irmãos. Colossenses 3, 10. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Verso 11. No qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Amém, povo santo? Qual é a imagem que nós temos que preservar? A de Cristo. Se você não cumpre contratos verbais, você não espelha Cristo. Se você cumpre contratos verbais, você espelha Cristo. Porque o Cristo, tudo que ele falou, ele fez. Amém? Todo mundo entendeu? Finalizamos? Por último mesmo, Salmo 15. Olha que interessante. Eu nem lembrava desse salmo, foi pesquisando lá, apareceu esse salmo para mim. Salmo 15 só tem cinco versículos. Olha como tem tudo a ver. Tudo a ver. Abre aí. Eu achei fantástico. Meu Deus, como podia terminar tão bem essa palavra. Salmo 15, do verso 1 ao verso 5. Só vem endossar tudo que foi dito. Eu queria que você lesse, por favor, a igreja se coloque de pé. Vamos ler esse salmo, vamos terminar. Vamos entrar no momento da intercessão. Salmo 15 tem 5 versículos. Faria bem se você lesse em voz alta. Vamos lá? Eu mesmo não lembrava que existia esse salmo, irmãos. Porque eu estou falando, quando você fala com a sua boca, além de você se compromissar, a palavra de Deus diz que o que contamina o homem é o que sai da boca. Quando você fala a palavra de Deus, ela te impregna. Fala a palavra de Deus em nome de Jesus. Amém? Tem gente que ouve eu falar assim, fala a palavra de Deus, olha para a minha cara, eu olho para a cara dele e está calado. Lê, irmão. Você é cabeça dura, ovelhinha terrível. Você é terrível, irmão. Irmã, o que custa fazer o que nós estamos mandando aqui nesse momento aqui? Vai para a tua casa depois. Então está aqui agora comigo nesse culto? Faz o que eu estou falando, pô. É para o teu bem. Amém? Amém? Alguns falaram, outros não, porque tem medo do amém também. Até falar amém se compromete. Agora está começando a vir um certo temor, né? Salmo 15, verso 1 até o 5. Tudo que eu quero é que o Espírito Santo te lembre de tudo isso que eu estou falando hoje. Amanhã, quando você conviver com outras pessoas, te lembra. Ih, errei, esqueci. Ih, de novo falei que ia fazer, mas não estou com a menor vontade. Você vai lembrar, porque o Espírito Santo vai te lembrar, em nome de Jesus. Conserta. Salmo 15, 1, vamos lá? Quem o Senhor habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Quem é que vai morar lá? Em Sião.
O que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. Tem que falar a verdade de coração. Verso 3. Que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que os seus olhos têm por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, e que jura com dano próprio e não se retrata. Vai disso aí, ó. Você tem que se retratar. Falou, não cumpriu, se retrate, peça perdão. Falou para Deus, não cumpriu, peça perdão a Deus. Falou com um parente, não cumpriu, peça perdão ao seu parente. Falou com o vizinho, com o colega de trabalho, com quem quer que seja, não cumpriu, se retrate. Refaça esse caminho e diga, me perdoa. Eu falei, mas acabei não cumprindo. Quer habitar com Deus lá em Sião? Olha que salmo interessante, irmão. Coisas práticas da vida. Vamos para o último versículo, verso 5. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Amém, povo santo? A tua integridade com seus lábios também te mantém firme na presença do Senhor, na promessa da herança, para habitar com Ele lá em Sião. Guarda esse salmo aí maravilhoso, 5 versículos, pequenininho, um dos menores salmos da Bíblia, extremamente útil e prático. Pode botar na internet se quiser, esse salmo aí não dá ruim não. Amém? Agora eu quero orar com vocês. Eu quero orar com vocês e dar a oportunidade de alguns se consertarem aqui diante do Senhor. Porque depois nós vamos orar por vidas. E só quem tem moral para orar é quem cumpre a palavra. Olha só, tem muitas orações. Então, antes que nós oremos, vamos nos consertar diante do Senhor. Vamos nos retratar. Em nome de Jesus, feche seus olhos aí onde você está. Comece a falar com o seu Deus no seu íntimo. Comece a perguntar no seu íntimo aí ao Espírito que habita em você, se você está devendo alguma coisa a alguém, irmãos. Se você está devendo palavra que você empenhou e não cumpriu. Se você tem sido descompromissado com aquilo que fala. Se você fez voto com Deus, é o pior de tudo. Falou que ia orar, que ia jejuar, que ia evangelizar. No último evangelismo ontem tinha pouquíssima gente. Você não é obrigado a ir. Deixa isso muito claro aqui para toda a igreja. Ninguém é obrigado a ir no evangelismo. Deus sabe o dia de cada um. Mas se você disse com seus lábios que queria ir, você se compromissou e não foi e cometeu pecado. É o que a palavra ensina. Então não fala nada não. Simplesmente vai. Em nome de Jesus. Fala nada não, irmãos. Amém? Se você cometeu algum desses deslizes, a hora é essa de se consertar. Para quando vier aqui orar aqui na frente, ter moral para falar. Ter moral para bradar com os lábios. A boca tem que ter moral, irmão. Deus tem que endossar. Estenda sua destra ao céu em nome de Jesus. Vamos pedir perdão ao Senhor pelas nossas palavras frívolas, vazias. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença nessa noite. Deus Todo-Poderoso, como foi maravilhoso declarar a Tua grandeza, Tua majestade, Tua soberania, Teu poder, Senhor. Como é maravilhoso sentir a Tua presença no meio de nós. Obrigado, Senhor, porque a despeito de nós, Tu tens sido maravilhoso. Porque ainda falhamos, Senhor. Ainda cometemos erros. Tu sabes, Senhor, nossa condição humana. Não que justifique, Senhor,
Porque o Senhor nos chamou para sermos perfeitos, como o Senhor é perfeito. Santos, como o Senhor é santo. Plenos, como o Senhor tem nos plenificado. De fé em fé, de glória em glória. De fé em fé, de glória em glória. Se atrasamos o teu processo em nós, a culpa não é tua, meu Deus, é nossa. Coisas que falamos, que fazemos, ou deixamos de cumprir, como embaraçam a nossa vida. Como diminui a tua glória em nós, Senhor. Meu Deus, eu mesmo, Senhor, quantas vezes falei e não cumpri. Teu servo, o mensageiro desta igreja, o anjo dessa igreja. É verdade que às vezes temos boas intenções, Senhor. É verdade que falamos coisas que gostaríamos de fazer. E às vezes saem dos nossos lábios coisas que não vamos cumprir. Mas, Senhor, se não é com dolo, se não causou mal a ninguém, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia do teu servo que fala contigo. Eu não quero causar dolo no coração dos meus irmãos. Eu não quero causar dolo no coração dos meus vizinhos, do estranho com que eu cruzar na rua, Senhor. Me permita ser íntegro. Permita aos teus filhos serem íntegros de palavra. Sabendo que no mundo espiritual tudo que falamos é anotado. Dentro de casa, na intimidade do casal. Às vezes soltamos palavras que não são verdadeiras, Senhor. Palavras malditas até. Na hora da raiva, na hora que sobe o sangue na nossa circulação sanguínea, nos nossos nervos. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Porque Tu nos chamou para a Sua glória e virtude. Tu nos chamou para sermos santos, semelhantes ao Teu Filho Jesus, o primogênito. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-me, Teu servo. Eu me retrato diante de Ti, meu Deus, por toda a palavra empenhada que eu ainda não cumpri. Os meus irmãos aprendam a viver isso também, Senhor. A ter uma só palavra, a dizer e se compromissar com o que dizem, para bem deles próprios, para nosso próprio bem. Abençoa, Senhor. Abençoa os Teus filhos que se reúnem nesse lugar. Abençoa a Tua igreja. Abençoa essa geração de crentes, de cristãos, que não tem muito compromisso com o que falam. Abençoa-nos, aperfeiçoa, meu Deus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, povo santo.